Então, antes de eu começar a compartilhar o que está no meu coração, eu queria, com muita gratidão, mostrar um vídeo, porque antes a gente foi para o Egito em junho, e eu lembro que eu estive lá na Comunidade da Graça, em Guarulhos, e eu levei algum material lá, falei do projeto, e a juventude nos abençoou, a igreja nos abençoou, e eu queria dar só um retorno do que foi o que a gente fez no Egito, 3 minutinhos, e como foi o nosso tempo. Depois de 2 anos, eu voltei lá, minha esposa tinha uns quase 4, 5 anos que não voltava no Egito, e o que a gente viu lá foi muito especial. Em 2008, a gente foi para o Egito, a convite do Senhor, para a gente desenvolver um projeto com criança em situação de risco. E eu até falei para a minha esposa, pô, você não quer falar alguma coisa? Porque quando eu vi aquele tema ali, eu fiquei, caramba, esse tema ali é maravilhoso, alcançar o próximo. Né? Mas quando me mandaram um esboço também do que a gente está propondo aqui, meu coração incendiou mais ainda. Né? Porque eu acho que esse é o caminho para a gente entender esse reino. E talvez eu vou usar algumas pérolas aqui da minha esposa, né? De autoria dela, mas que me chama muita atenção. Eu quero falar para vocês, juventude. O reino de Deus sempre vai incluir o próximo. Sempre. Se o reino que você está vivendo não incluir o próximo, faz uma revisãozinha dele aí, porque tem alguma coisa errada. O reino de Deus sempre inclui o próximo. Sempre. Não tem como não incluir. É o próximo. Então, quero mostrar esse vídeo aí. Tá aí, irmão? Pode passar. E, cara, eu estou extremamente emocionado aqui. Vê se você lembra desse lugar aqui. É esse lugar mesmo. Agora não dá nem para ver o deserto ali. Ó, estar aqui para mim é muito emocionante. Voltar aqui, onde tudo começou aqui. E esse cara aqui, talvez ele represente todas as crianças que a gente encontrou na rua. Hoje vai casar, já comprou sua casa, saiu da estrada para viver um lugar digno que Deus chamou ele para fazer. Então, ó, isso aqui tudo é maravilhoso. É maravilhoso estar aqui. Um dia colocaram fogo aqui no nosso carro, onde as crianças dormiam, onde elas chegavam. Tentaram parar o trabalho, né? Mas é só olhar em volta e você vê aonde elas estão agora. Estar aqui, né? Quem estava com a gente quando isso tudo começou não consegue nem mais reconhecer o lugar. Mas o mais bonito, o mais lindo, o mais precioso daqui, esses 3 aí que começaram com a gente, eles eram crianças, Gesso, Geraldo, Paulo, vocês lembram? Eles eram quase bebês. Olha para eles, ó, a Monar. Love you, Gesso. Eu amo você. Yeah! Eles até aprenderam português. A gente não aprendeu árabe, mas eles aprenderam português, ó, nosso trabalho. Pão, salada de tomate, chuchu e arroz. É o cara que faz o melhor feijão aqui, uma fultameia. Essa comida é maravilhosa.
حبيبي هو يجي شهر 11 بيبي لب. Eu sei que para alguns aqui fica assim, estou entendendo nada. Não precisa entender não, é só você ver. Mas a gente tem história aqui, né? Cada criança que a gente vê, e esse menino que falou agora por último, Abdul, ele manda um recado para um amigo nosso, que é um artista plástico, que foi com a gente, e ele ficou com a gente 10 dias lá. Esse menino não fala inglês, não fala árabe, mas ele olhou para esse menino, o garoto que foi comigo daqui do Brasil, esse artista, um design, ele falou: Pedro, esse menino é um artista. E esse garoto ficou com ele todo o tempo no Egito, no Cairo. E quando ele manda um recado aqui, ele está dizendo assim: Felipe, Habib, quando é que você vem para cá para a gente pintar? Você é meu amigo, eu estou te esperando. Uma coisa eu aprendo, né? E quando eu fui no Egito agora eu aprendi, eu acho que isso vai ser um pouco da base do que eu vou pregar aqui, ou do que eu vou compartilhar, conversar, é que as pessoas sabem quando são amadas. Vou falar outra vez. As pessoas sabem quando elas são amadas. E outra coisa, ouvir também é amar. Isso é um segredo, hein? Ouvir também é amar. E a gente precisa, se a gente quer fazer história, né? Está todo o tempo aqui, faça história. A gente precisa aprender alguns segredos, né? No reino e com Deus. Fazer história, escrever história, ser uma história no meio da história. Isso é fantástico. E talvez passou assim despercebido ali, o começo, você viu, tudo era deserto, os pés, a bola de gude. Quando a gente chegou, tudo era daquele jeito. Por isso que a minha esposa fala assim: a gente não dá nem para conhecer o lugar. Porque está tudo plantado, está tudo, tem árvores, tem fruta, tem manga, tem laranja, tem limão, está tudo lá, está tudo plantado. E era o lugar, quando eu cheguei lá, eu falei assim: meu Deus, o que a gente vai fazer aqui? Mas a Bíblia nos ensina que tudo aquilo que é regado com amor, cresce. Tudo que é feito com amor, prospera. E um outro detalhe, você viu ali, você viu que uma pessoa estava pintando um coraçãozinho, rodando? Então, isso é uma outra história. A gente foi para o Egito e a gente tem um projeto chamado Fábrica de Coração, no Rio de Janeiro, no meio de um lixão, com crianças, que a gente pega as madeiras do lixo e transforma em arte. E eu lembro que eu falei que estava indo para o Egito, ia ficar mais ou menos quase um mês fora, e eu mostrei um vídeo do Egito para as crianças do lixão, as crianças que, assim, aparentemente não, é um zero à esquerda, não tem nada. E eu falei que eu estava indo para um projeto lá, e aí quando eles viram a situação das crianças lá no Egito, eles mesmos, no lixão de Jardim Gramacho, falaram assim: a gente quer fazer coração para mandar para as crianças de lá. Assim, na hora você fica assim meio... Aí eu falei: que legal, vou levar os corações. Não, mas a gente quer também fazer coração para você vender os corações e todo o dinheiro você mandar para as crianças de lá. Aí já é demais, né, irmão? Porque você está num lugar, como diz a música, pobre, pobre de marré, marré, marré. E por isso a gente sempre fala, né? Que a pobreza às vezes não é falta de coisa, é falta de oportunidade. Dá oportunidade para as pessoas. Cria possibilidades para ela, mostra o potencial que ela tem e você vai ver que ela vai produzir. Eu vou falar sobre isso aqui, você vai ver. É forte. É. E aí eles produziram não sei quantos corações. E eu levei os corações, vendi os corações, levantei o dinheiro. Porque todos os corações que as crianças fazem no Jardim Gramacho, 60% do que se vende é para eles, 20% fica para o projeto e 20% a gente vai comprar material para eles continuarem trabalhando, que é a lixa, que são as serras, né? A consertar uma serra. A gente está agora com o alvo de comprar uma outra madeira, que é aqui, que você pode trabalhar e lixar toda a madeira. E eu achei interessante que eles falaram assim: não, a gente quer abrir mão do que a gente vai ganhar para mandar para as crianças. Aí quando eu cheguei lá no Egito, que as crianças pintaram os corações, aí eu falei das crianças do Jardim Gramacho, a gente quer pintar os corações para mandar para elas. Rapaz, aí... uns mandam o coração para cá, outros mandam o coração para lá. É muito amor, irmãos. E o amor é que faz toda a diferença. E eu vou terminar com esse último vídeo aí. Pode colocar? Ele tem 2 minutos, mas é maravilhoso isso aí. Eu já estou chorando, já vendo.
Algum tempo atrás, o caminho nos levou para cá, né? Jardim Gramacho, um lugar que nos ensinou e que é onde a gente aprendeu a amar as pessoas, restaurar a dignidade das pessoas, né? Trabalhar com elas e potencializá-las, tanto quanto as meninas, tanto quanto as crianças desse lugar maravilhoso. Então, nós chegamos aqui, a gente costuma dizer que os desafios nos trouxeram até aqui. E esse lugar que você está vendo aqui, que você viu agora, a gente ia construir a Casa de Arte. Um lugar onde a gente pega todo o material no meio do lixo, principalmente as madeiras, e através dessa madeira a gente constrói tudo isso que você está vendo aqui. E aqui é a Fábrica de Coração, onde nós vamos ter a Casa de Arte. E é um lugar que a gente quer compartilhar isso com você. A gente está chamando pessoas para costurar essa ideia. E a gente quer que você costure essa ideia no teu coração, nos ajudando, sendo um investidor nesse projeto. Então, olha para o teu coração, procure enxergar as pessoas também. E você pode fazer isso através desse projeto e através de nossas vidas. Que Deus te abençoe. Costure essa ideia. O final vai ser melhor do que o começo. Obrigado. Fábrica de Coração. Lá a gente produz tudo que o Rio produz de lixo, a gente transforma em arte e manda para vocês. E eu queria mostrar uma arte aqui, por exemplo, até coração palmeirense é produzido lá. Tem coração São Paulino também. Não, mas aí esse você tem que pintar. O lápis já vai aqui atrás, aí você pinta ele. Não, mas tem lá, também tem São Paulino lá. Então, tem alguns corações lá. A ideia é muito legal que você tem coração pintado, mas tem um coração que surgiu. Se você não gostar desse coração pintado e desse coração pintado dos outros, não tem problema. Você leva o branco e pinta do jeito que você quiser. Entendeu, né, irmão? Então não tem como você não gostar do coração que você vai pintar. Talvez é isso que eu quero falar essa tarde aqui. E já quero dizer que eu vou fazer apelo. Amém? O que é apelo, Maria? Você sabe? Não é revelação do nome dela, não. Ela falou o nome dela para mim. Teu nome, qual é o teu nome? Maria, né? Você falou o seu nome, ao menos você mentiu. Você mentiu? Você sabe o que é apelo, Maria? Apelo mais ou menos assim, mano. Eu vou pregar, aí no finalzinho, eu vou falar assim, se você quiser vir na frente, você vem. Aí isso é um apelo, né? E você vai vir na frente, Maria. Amém? Pelo menos. Vem você, pelo menos. Eu tenho um texto para ler e esse texto é muito rico. E tem tudo a ver com vocês aqui, tudo a ver com essa frase aqui. Tudo a ver. Coloca o texto aí, irmão. Presta atenção nesse texto, irmãos. Já está aqui atrás. Eu estou esperando lá. Eu estou esperando vocês lerem. Vai. 1, 2, 3 e... Amém? Onde é que está esse texto, irmão? Vocês leem muito a Bíblia. Está no livro de Atos. Mas a impressão que dá é que está sem contexto, né? Então está dizendo assim, então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e vendo que eram homens iletrados e indoutos, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo o homem que fora curado, não tinha como questionar. Esse texto, irmão, está falando é uma história que começa no capítulo 3.
que é maravilhosa. A história nos aguça como juventude, como igreja, a entender detalhezinho que a Bíblia, que ela mostra para a gente, e quanto é importante a gente ler a Bíblia, ler. Não é só pegar um texto e ficar naquele textozinho, né? Aquela roleta russa. Senhor, fala comigo, Deus. Não, Deus, eu quero que você fale de verdade, Senhor. Aí abre de novo. Não, Senhor, não é isso não, fala de verdade, né? A gente fica procurando um texto para tentar, para que Deus fale aquilo que a gente quer ouvir, mas a Bíblia é um livro para ser lido. E ser lido com o coração, não com o seu intelecto, não com as suas faculdades, não com a sua sabedoria, mas com o teu coração. Então, quando você lê esse texto, para você entender, você tem que começar lá do capítulo 3, ou do capítulo 2, ou do capítulo 1, ou dos evangelhos. Aí você vai ter a essência do peso até chegar a esse versículo aqui. Então eu vou tentar fazer assim uma retrospectiva até chegar a esse texto, mas eu vou começar... Eu vou voltar, né? Eu vou daqui para trás desse texto. Então esse texto começa onde? No capítulo 3. A Bíblia fala assim: Pedro e João estavam indo para o templo na hora da oração para falar com Deus. Mas junto à porta tinha um aleijado. Ele pedia esmola. E Pedro e João passando, vendo pedindo esmola, ele disse assim: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E o cara era um coxo, o cara levantou e andou. O cara levantou e andou. E aí a Bíblia diz que era um final de semana e não podia ser feito milagre. Aí vieram as autoridades, prenderam Pedro e João. E levaram eles presos. Aí começa o capítulo 4. Aí no capítulo 4... você vai ver que o Pedro está preso, aí as autoridades chamam ele e falam assim: mas que parada é essa? Vocês não podem curar, vocês não podem fazer isso aqui, como é que vocês fazem isso? Aí o Pedro começa a falar sobre que não existe nenhuma salvação, que não existe salvação, não existe redenção, não existe outro caminho que não seja o Senhor, e a ousadia com que ele falava impressionou os caras, e chega nesse versículo. Mas para ele chegar nesse versículo, no capítulo 3, tem o capítulo 1 e o 2. Ficai em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. E descerá sobre vocês o Espírito Santo. E o poder vai vir sobre vocês. E vocês vão por todo lugar. E aí começa. Eles começam a pregar de casa em casa. E começa um grupo pequeno e vai. Aí chega o capítulo 3. Aí no capítulo 3, Pedro, João... aí até aqui. Mas aí, para chegar até aqui, até o capítulo 1... eu não tenho como não contar a história até chegar nesse aqui. Porque aí eu tenho certeza que eu não só vou contar a história desse cara aqui que era iletrado e indouto, mas eu vou contar a história de muita gente aqui dentro. E aí quando eu fizer o apelo, tu vai saber que Deus falou contigo, e é hora de se levantar e a gente fazer história a partir dessa cidade. Amém? João 1, capítulo 42. Vai poder projetar? Não, né? Tinha que ter gravado. Mas vamos lá, João 1, 42. Abriu aí? Eu conheço o texto bem. O que diz o texto? O texto diz assim: e olhando Jesus para ele, não é isso? E olhando Jesus para ele, e Jesus olhando para ele, é esse texto não? João 1, versículo 42, é isso ou não? E Jesus olhando para ele disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Esse Pedro aí é esse cara aqui. Esse Pedro aí que você está lendo é esse aqui. Então aí foi onde tudo começou. O primeiro encontro de Pedro com Jesus foi aqui, 1,42. Quando Jesus olha para ele, porque a Bíblia diz assim: e o levou até Jesus. Jesus olhando para ele disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então quando você lê esse texto, você encontra logo um sujeito oculto, né? Não tem um sujeito oculto aí? Tem. Quem é? Lê o texto de novo, irmão. E o levou até Jesus. E Jesus olhando para ele disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quem é o sujeito oculto? Você só vai saber o sujeito oculto se você ler o capítulo todo do capítulo 1. O sujeito oculto é o André,
que havia recebido um chamado, uma atenção do João, dizendo assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o que vocês têm que seguir. Aí o André vai até Jesus e fala assim: mestre, onde tu estás? Aí Jesus fala assim: vem ver. Aí o André fica ali com Jesus, e a primeira pessoa que o André vai procurar depois que ele sai desse tempo com Jesus é o Pedro. Ele vai lá e fala assim: Pedro, achamos o Messias, vem e vê. Aí o André leva o Pedro até Jesus. Quando o Pedro está se aproximando, a impressão que dá quando você lê o texto é que quando o Pedro está se aproximando, que o André vai falar assim: Jesus, esse aqui é o meu irmão, não dá nem tempo, porque a Bíblia diz assim: e Jesus, olhando para ele, disse: tu és Simão. Jesus afirmou: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. E a partir daí, irmãos, começa o relacionamento de Pedro com Jesus. E o Pedro é um cara que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece o Pedro porque ele negou Jesus. Porque ele cortou a orelha do soldado. Porque ele o quê, irmão? O Pedro foi um cara que teve relacionamento com Jesus. Ou seja, o Pedro andou com Jesus. Ou seja, o Pedro viu sinais que ele jamais poderia negar Jesus. Ou seja, andou sobre as águas, viu a sogra ser curada, foi no Monte das Oliveiras, na Transfiguração. Ele ouviu de Jesus dizer assim: tu és Simão, né? Ele disse assim: Pedro, não foi nem carne nem sangue que me revelou, mas foi o meu Pai que te revelou. O Pedro, irmão, era um dos caras que ele estava em todos os níveis de relacionamento, nos 4 níveis de relacionamento com Jesus. A Bíblia nos mostra 5 na Bíblia. Por exemplo, no Novo Testamento, nos Evangelhos, tem 5 níveis de relacionamento. O primeiro, multidão. Multidão é aquele povo, irmão, que vai atrás de Jesus. Mas a multidão quer o quê, irmão? Ela quer compromisso? Não, ela quer pão, ela quer ver sinal, ela quer cantar Hosana, 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 ela quer movimento. Porque na hora do vamos ver, a multidão disse o quê? Crucificam. A mesma multidão que cantou, que comeu pão, que andou com Jesus, que viu milagre, foi a multidão também que gritou: crucificam. Mas dentro da multidão existia um outro nível de relacionamento, que eram quem? Os 70. Então Jesus tira 70 do meio da multidão, discipula os 70, diz assim: vocês vão agora, entram na cidade, vai no ABC, vai em Santo André, São Caetano do Sul, vocês vão e vocês vão pregar o evangelho a todos. Vocês vão! Os caras lá! Eles foram. Os caras foram, irmão, começaram a pregar o evangelho, e orar, e e voltaram. Quando eles voltaram, irmãos, voltaram cheios. Meu Deus, e meu Pai, já tentando impressionar, dizendo: Senhor, os demônios saíram, Senhor. As pessoas foram curadas, Jesus. Nós, as enfermidades, a paz chegou. E Jesus só olhando. E quando os caras acabaram de falar, Jesus disse assim, começou a falar sobre o reino dele. Você vai encontrar isso no capítulo 5, 6 do livro de João. Fala sobre o reino. O que era o reino? Aí chegou a hora que Jesus fala assim: não se alegre porque os demônios saem, porque as pessoas são curadas, mas se alegre porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Aí Jesus começa a dar o sermão, aí no versículo olha só, o versículo 6, no versículo 6, 65, Jesus fala assim: e ele bem sabia quem era deles. Aí no versículo 6, 66. Te lembra alguma coisa? 6, 66. Te lembra alguma coisa? Falei direto. 666. Eu não sei porque está lá, mas está lá. No versículo 6, 66 do livro de João está assim: muitos dos seus discípulos deixaram de seguir Jesus depois do discurso dele. Irmão, não disse muitas pessoas, falou muitos dos seus discípulos. Então o segundo nível são os 70. O terceiro nível vem logo depois, no versículo 67. Aí Jesus vira para os 12 e diz assim: e vocês vão para onde? Aí o Pedro fala assim: para quem nós iremos, se só tu tem palavra de vida eterna? Então vamos lá, multidão, primeiro nível, 70, o segundo nível, e os 12, o terceiro nível. Só que dentro dos 12 existia quem? Um Judas. Mas dentro dos 12 existia um outro nível, que é o quarto nível, que são os 3. Quem são os 3, irmãos? Os 3 são aqueles caras que Jesus sempre leva para o particular. Então, por exemplo, aqui, ó, os 12 estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está aqui. Os 12, eu sou Jesus, fala assim: pessoal, eu tenho que subir no monte, vou orar, mas eu não posso levar todo mundo, deixa eu ver quem eu vou levar.
Pedro, Tiago e João, vem comigo. Pô, imagina, irmão. Sobe 3, o resto fica. Imagina um ciúme. Aí o Pedro, né? Sobe. Aí um mês depois, Jesus fala assim, eu tenho que orar. E eu não posso levar todo mundo, deixa eu ver. Aí, o que você imagina? Vai chamar 3 diferentes, certo? Já chamou Pedro, Tiago e João. Aí Jesus faz assim, Pedro, Tiago e João, vem comigo. Aí o Pedro, vou falar com você o que aconteceu lá em cima, valeu? Tu imagina o nível que era, irmão. Mas a Bíblia diz que lá em cima no monte, eles dormiram. Lá em cima no monte, eles falaram assim, vamos fazer uma casinha aqui, vamos ficar aqui mesmo, Jesus, não desce não. O egoísmo deles, né? Mas dentro dos 3 existia um outro nível. Qual era? O de João, o discípulo que Jesus amava. Porque era diferente. Na ceia, Jesus pegou o pão, partiu e falou assim, isso é meu corpo, vim, mas eu quero falar uma coisa para vocês, hein? Ó, alguém aqui vai me trair. Ixi, como é que faz isso? Vai me trair, alguém vai me trair aqui, imagina. Ele fala que alguém vai trair ele dos 12. Como é que fica, irmão? Um fica olhando para o outro, quem é, quem é? Alguém tem que perguntar para ele quem é. Só podia perguntar, irmão, quem tinha intimidade. Pedro perguntou? Não. Mas o Pedro falou assim para o João. A Bíblia fala que estão na mesa assim, o João do lado de Jesus, e Pedro faz assim. Pergunta a ele quem é. Tu já fez isso numa festa? Já fez isso, já, irmão? Assim, tipo assim, aquela festa lá, aí tu tá numa festinha, aí começa a cantar uma música assim, romântica, tá? Aí tá todo mundo ali conversando, tá tomando um pato, bebendo, né? Aí daqui a pouco entra aquela tua amiga com uma amiga. Aí você fala, caraca, quem é? Aí tu vai olhando, vai seguindo ela assim, tu fala, meu Deus, tu precisa de quê? De uma oportunidade. Quem? Aí essa menina para perto de um amigo seu, você fala, quem é? Quem é? Me apresenta, né? Você já fez isso ou não? Vamos ver. Pô, o cara fez assim, achei que ia levantar. Não, vamos lá, pessoal, vamos ver. Quem já fez assim? Pô, me apresenta aí. Irmão, estamos na igreja, mas você é carne e osso, querido. Ou você não é atraído por ninguém. Vamos lá, meninas e meninos, vai. Valeu, irmão. Valeu. Ah, não acredito. Irmão, acho que, olha só, São Sebastião tem que passar aqui para casa desse pessoal. Você nunca fez isso, irmão? Tipo, então vamos orar por isso, irmão. Irmão, isso é normal. Queridos, isso é normal. Se você está numa festa, num culto, aí entra aquela menina, você rapaz, você olha para aquela menina e fala, caraca, meu Deus e meu pai, toma essa alma e dá o corpo para mim, meu pai. Né? É oração, Deus, né? Irmão, isso é normal, você olhar para a menina, rapaz, você olhar para uma menina e ser atraído por ela, isso é de Deus, amém? É de Deus. Ai, aleluia, aleluia, é de Deus. Meninas, se você olhar para um rapaz bonito e for atraído por ele, é de Deus. É de Deus, é a natureza, é normal, meninos são atraídos por meninas e vice-versa. Agora, rapaz, se entrar aquele cara na festa, tu já pode botar a mão na tua cabeça, repreender, aí já foi, querido. Então a gente fica muito com medo disso. Não, meu querido, eu falo para o meu filho, ó, Gianluca, não desperta o amor até que ele chegue, filho. Mas, ó, um dia vai chegar e você vai ver, quando você olhar para esse... vai ser diferente. Então volta aqui, para não perder o brilho aqui da coisa. O Pedro olhou para o João e falou assim, pergunta ele quem é. E o João fala assim, Senhor, quem vai te trair? E Jesus diz assim, aquele que eu der um bocado molhado, que era uma honra molhar o pão no vinho e dar para uma pessoa. Jesus molha e dá para o Judas. 5 níveis de relacionamento. Então Pedro, querido, Pedro andou com Jesus. O Pedro andou com Jesus, o Pedro viu coisas sobrenaturais. O Pedro ouviu Jesus falar assim, Pedro, você vai me negar. Jamais te negarei, Senhor. Eu vou contigo, jamais, Senhor, eu não vou pecar. Eu sou teu, Jesus, eu sou teu, Senhor. Oh, Jesus, tu és santo, né? E Jesus falou, Pedro, Satanás cirandou, mas eu intercedi por você. Não, Senhor, eu sou teu, jamais. Pedro, calma, vai dar tudo certo. Mas você vai me negar. Você vai me negar.
Aí o Pedro quer mostrar serviço, irmão. O que acontece? O que acontece, irmão? Chegou a hora, Jesus vai ser preso. Está todo mundo ali naquele lugar meio na penumbra. E chegam os caras e falam: Seu Jesus está preso. O Pedro puxa a espada mesmo. E manda ali o cara. Ai, pum, corta a orelha do cara. Jesus fala assim: Pedro, guarda a tua espada. Isso não é meu reino. Guarda a tua espada agora. E o cara cai daqui, né? A impressão que dá que o cara está ali. Fala assim: meu filho, como é que é seu nome? Meu nome é Malco. Malco, olha só. O nome dele é Malco. Oh, rapaz. Não é Marco, não. Pegou a orelha do cara e botou no lugar e falou assim: tudo bem? Você veio me prender, não veio? Então, eu estou aqui, eu vou com você. Esse não é o meu reino. Pedro, esse não é o meu reino. Então, isso, quando Jesus bota a orelha do cara no lugar e se entrega, já cai por terra uma frase que às vezes alguns pregadores falam: porque quando mataram Jesus, irmão, ninguém matou Jesus. Amém? Ninguém matou Jesus, irmão. Jesus se entregou. É diferente. Pergunta se algum bandido no borel quer morrer. Quando escuta um tiro, ó, todo mundo vaza. Eu nunca vi bandido: tira aí, tu é para morrer mesmo. Não duvido. Ele sempre diz: toma para morrer mesmo, irmão. A vida é essa aí. Mas quando o tiroteio come, ó, todo mundo vaza. Quando o tiroteio começou lá naquela penumbra lá, que já vieram com espada, com lança, Jesus falou assim: estou aqui. Ele se entrega. Isso é que é maravilhoso. Ele se entrega. Aí cai por terra, né, essa frase que o pessoal fala, talvez você já falou, eu já falei: bandido bom é bandido morto, né? Eu sei que a gente tem muito ódio, muitas coisas que acontecem, mas quando Jesus está na cruz, é interessante, né? Ele está na cruz, na dele lá. Pai, é difícil. Aí um indivíduo lá: e aí? Tu não é Jesus? Tu não é o rei dos reis? Sai daí, mais uma farsa. Aí começa a falar. Aí o outro fala assim: cala tua boca, cara. Cala tua boca. Você está aí porque tu merece. Aí ele dá uma olhada para Jesus: Jesus, Senhor, você pode lembrar de mim quando entrar no teu paraíso? O que Jesus falou, irmão? Jesus falou assim: você já participa de uma célula? Não. Você já deu dízimo? Você faz parte de uma igreja? Já foi ao encontro? Já foi batizado? Se não foi, não tem como. Não, irmão, Jesus olha para ele e diz o quê? Hoje mesmo tu estarás comigo. Irmão, Jesus inaugura o reino dele com bandido, já quebra um monte de... Que amor é esse? Que nos constrange, que encobre multidão de pecados. Que amor é esse? É aquele amor ali, ó, que inclui o próximo. E não importa como ele esteja. É esse amor que faz a história acontecer. É esse amor que passa histórias, séculos e séculos e séculos, e ele continua sendo falado. É esse amor que reis passaram, outros reis passaram, vieram de dinastia, vieram tantas coisas, e não se fala mais dos caras, mas de Jesus continua sendo falado. E ele não nasceu em nenhum hospital particular, foi na manjedoura. Não tinha nenhuma ambulância, foi levado num jumento. Que amor é esse? É esse amor que faz a história. E era esse amor que chamou Pedro para o seguir. E agora a Bíblia está dizendo que o Pedro está ali, Jesus é preso, apanha, está no pátio. Alguém pergunta assim: você não era um daqueles que andava com Jesus? O Pedro: nem conheço, sei não. Aí Jesus está apanhando no pátio e perguntam de novo: você não era aquele que andava com os discípulos? Não sei nem quem é, eu só estou aqui só para ver esse cara aí, esse é o Jesus, né? E a Bíblia fala que na terceira vez, quando perguntam para o Pedro: você não era um deles? Mas a Bíblia está dizendo que Jesus está passando no pátio. E na hora que perguntam para o Pedro se ele conhecia Jesus, o Pedro diz: não,
o olhar de Jesus nesse momento se cruza com o de Pedro no pátio. É como quem diz assim: você não me conhece, mas eu te conheço. E ele é crucificado e ele é morto. E ao terceiro dia ele ressuscita. Ele ressuscita. Eu já falei isso lá em Guarulhos, vou repetir aqui. Em Guarulhos o pessoal já ouviu isso, mas vou repetir para você que nunca ouviu aí. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E eu gosto muito de dar sempre essa ênfase. Quando Jesus vem ao mundo, eu estava procurando minha esposa aqui, eu vi quantas meninas tem aqui dentro, tem muitas meninas aqui. Eu fiquei procurando minha esposa aqui, depois vi que ela estava aqui na frente, né? E eu comecei a falar assim: cara, quanta menina aqui dentro. Então eu queria trazer essa palavra para você, menina. Deus, quando quis se encarnar, Ele procurou uma menina. E ela não era qualquer menina. O que a Bíblia diz é que ela era bendita entre todas as meninas. O que a Bíblia diz é que ela era agraciada. E o anjo diz para ela assim: tu és escolhida, bendita, descerá sobre você o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu não sei se vai dar, eu tentei carregar meu celular. E ultimamente eu tenho sido muito abençoado por esse ponto de vista aqui, de um cara que teve uma sensibilidade muito grande para fazer essa música. E ele, quando eu escuto essa música, eu choro muito. Choro muito. Porque ele teve uma sensibilidade de olhar do ponto de vista daquela menina que gerou Jesus. E ele canta isso aqui, ó. Foste indefesa criança, não consigo entender como pude tomar-te em meus braços e envolver o teu ser. Tantas noites ouvi o teu choro, a pedir pão e leite, consolo, caricias pra tudo de alguém, e até pra dormires também, um balanço e a minha voz para te ninar. Teus primeiros passinhos e quedas, como orgulho segui. Ensaiaste as primeiras palavras, que entender eu fingi. Travessura sem mal de menino, quantas vezes me deixaram rindo. De repente o menino cresceu, tão bonito e viril se tornou, tudo tão depressa que eu nem percebi. Mas ao olhar o presente eu vejo as multidões te seguindo, buscando paz, esperança e o conforto que estão nas tuas palavras. O teu poder cessa a fúria do mar, e enfermidades se vão quando ordenas, se vão. Hoje eu entendo
lágrimas do teu povo libertador. Tu és o meu Salvador e o Cordeiro de Deus. E pensar que algum dia te embalei nos meus braços, Jesus. Eu queria falar para os meninos, você entende o que é ser escolhida, agraciada? Aqui está falando de Maria, mas eu queria dizer para você como mulher, como menina, você tem o dom de trazer a próxima geração. Você vai embalar nos seus braços uma criança um dia, você vai ser mãe, você vai educar, você vai fazer diferença. Por causa de vocês, vai vir uma próxima geração. Você entende o que é isso? Então Deus, Ele escolhe uma menina. Nós estamos falando aqui de alcançar o próximo, de ser uma geração que faça diferença. As nossas escolhas também vão apontar qual vai ser a próxima geração. E também quando eu olho com outros olhos, eu vejo também que nós temos de Deus o chamado de gerar pessoas, de discipular pessoas, de alcançar pessoas, de ensinar pessoas. Pessoas que vão chegar para a gente andando, debilitadas, pessoas tristes, angustiadas, né? Pessoas no luto vão chegar para a gente e que nós vamos gerar essas pessoas. Seja num grupo pequeno, essa turma aqui um dia foi gerada, hoje está gerando, né? Os líderes estavam aqui. Eu estou te falando menina desse ponto de vista, porque eu falo que quando Deus Ele quer se encarnar, Ele escolhe uma menina. E quando a Bíblia fala que Jesus ressuscita, para trazer a notícia da sua ressurreição, Ele também escolhe uma mulher. Isso é legal, né? É interessante. Não foi nenhum homem. A mulher vai lá para botar um bálsamo lá e chega lá, no Jesus não está. Ela fala assim, cadê o meu Senhor? Aí a resposta é, vai, avisa para os discípulos que eu quero estar com eles, avisa para eles que eu ressuscitei, avisa para eles que eu quero estar com eles. E ó, manda um recado para uma pessoa pessoal para mim. Pois não, fala para o Pedro que eu quero conversar com ele. Irmãos, eu sou, a minha esposa até falou comigo, eu penso, você tá, como é a palavra, irmão? Elétrico, você está, né, assim. E eu sou sanguíneo hemorrágico, irmão. Sim. Tem coisas que eu não sei em detalhes, assim, não tenho detalhes. Aí você conversa comigo a mesma coisa e conversa com a minha esposa a mesma coisa. Eu vou falar assim, não, é tudo isso aí mesmo, valendo, está tudo certo. Minha esposa não vai, minha esposa fala assim, não, mas como é que vai ser? A gente precisa pensar, será que pode ser feito assim? Tem detalhes, irmão, que às vezes chega aqui, vamos fazer logo. Não tem que fazer logo, vamos no detalhe. Tem coisas, tem passos que precisam ser feitos. Então imagina eu trazendo a resposta, Jesus ressuscitou. Ia ser assim, irmão, Jesus ressuscitou, irmão, Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio, Ele ressuscitou. Eu ia falar isso, irmão. Mesmo Jesus falando para mim, dar um recado para o Pedro. Eu esqueci, porque eu estava num êxtase, ia ser uma coisa tão... Mas a mulher não, a mulher veio, a mulher... Irmão. Ela ia demorar um tempo, porque ela vai chorar primeiro. Vai... Não é assim não, mulher, não é assim. Tu sempre chora assim, não fala nada, fica... Olha só. Imagina, irmãos, eu consigo... Jesus ressuscitou, eu fui lá hoje, falou que Ele quer falar. E Pedro, Ele quer falar uma coisa contigo, não sei o que é. Esse lado ela fala assim, o que houve? Algum babado, alguma coisa que se deixou... Detalhe, né? A Bíblia está dizendo que Jesus aparece para os discípulos, lá em João 19, diz assim, João 20, 21 fala assim, estando os discípulos com medo, Jesus apareceu e disse assim, paz seja convosco. Aqui, meu irmão está aqui, sou eu mesmo. Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio. E soprou sobre eles o Espírito Santo de si, de fazer discípulo por todas as gerações, discipulando, certo?
E a Bíblia fala em João 20, 21, que depois Jesus, depois de ceiar, chamou o Pedro e falou assim, Pedro, dá licença, pessoal, preciso conversar. Pedro, imagina o desespero do Pedro, irmão. Já falou com todo mundo, aí sai o Pedro. Então, Pedro, tudo bem? Tudo certo, Senhor. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Pode falar. Simão, filho de João, você me ama? Mais do que tudo. Eu te amo, Senhor, eu te amo sim. Então, apacenta minhas ovelhas, alcança o próximo. Faz diferença. E Simão, filho de João, você me ama? Eu te amo, Senhor. Então, cuida dos meus cordeiros. E a terceira vez Jesus fala, Simão, filho de João, você me ama? Aí ele falou, Senhor, olha só, o que você quer? Fala aí que eu andei contigo, eu vi demônio sair, eu vi tu cortei a orelha do cara lá, o Senhor falou que eu ia te seguir, eu ia te negar, o que o Senhor quer? Fala, o que o Senhor quer? Não tem mais jeito para mim, né? Eu já errei, andei contigo, vacilei. E Jesus fala assim, não, eu só quero saber se você me ama. Você me ama? Não, tu sabe que eu te amo, mas o que você quer? Fala, tem alguma coisa por trás disso? Não, eu só quero saber se você me ama. Eu te amo. Então, cuide dos meus cordeiros. Depois disso, irmãos, o texto aí, irmão, bota o texto aí. O texto que a gente está lendo. Depois desse dia, ninguém mais parou esse cara. Esse cara nunca mais foi o mesmo. E a história diz que esse homem foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de ser crucificado como seu mestre. Esse cara aqui é o cara que eu estou falando para você. E qual é a diferença dele para a gente? Nenhuma. Não, ele andou, não, nenhuma. Primeiro porque em João 17, no versículo, não sei, está no 17. Está no 17, na oração de Jesus, Jesus fala assim, Pai, eu não peço somente por esses, mas eu peço pelaquela juventude lá no ABC, em São Paulo, que um dia vão acreditar em mim. Ou seja, nós já fazemos parte de uma oração que Jesus fez lá atrás. Esse cara aqui, irmãos, está dizendo que ele era iletrado, indouto, ou seja, não tinha estudo, era pescador. Então você, agora eu falei tudo isso, já esqueceu. Você lembra quando Pedro conheceu Jesus ou não? Onde Pedro conheceu Jesus? Qual foi o capítulo, irmão? Eu li aqui, pô. Capítulo 1 do livro de João, versículo 42. O que Jesus falou para Pedro? Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. O que eu dei essa volta toda para dizer para vocês aqui essa tarde, que o mesmo Jesus está aqui agora, dizendo para você assim, eu te conheço, eu sei quem é você. Porque Jesus, ele usa 3 tempos para falar com Pedro, ele fala assim, tu és Simão, ele está dizendo assim, eu sei quem você é, isso é presente. Depois ele diz assim, você é Simão, filho de João, ele está dizendo assim, eu conheço o teu passado, eu conheço a tua história. E depois ele diz assim, mas tu serás chamado Cefas. Ele está dizendo, eu conheço o teu futuro. Você quer me seguir? Ou seja, Jesus está dizendo para Pedro assim, André, não precisa me apresentar, eu sei quem você é. Você é Pedro, né? Você é filho de João, eu sei quem você é pescador. Eu conheço teu pai, eu sei o que ele sofreu para você ser quem você é. Eu sei dos teus traumas no mar, eu sei quantas vezes você ficou no mar. Eu sei como você aprendeu a nadar. E outra coisa, você tem um problema de dislexia, né? Você não sabe nem falar direito. Você é explosivo, eu sei, eu te conheço. Mas eu quero te mostrar uma coisa que você nem imagina que você vai ser. Me segue. Foram 3 anos. Essa tarde, o mesmo Jesus está aqui dizendo para você assim, eu sei quem você é, Maria. Eu sei quem você é, Carlos. Eu sei quem você é, Tony. Eu sei quem você é, Sueli, Nádia, Nando. Eu sei quem você é. Eu conheço a tua história.
Eu sei que tu passa. Eu sei quais são as tuas perguntas. Eu sei quais são os teus questionamentos. Eu sei. Eu sei as tuas fraquezas. Eu sei que você tem medo que as pessoas saibam quem você é. Eu sei. Mas eu tenho algo para você que você nem imagina. Você quer me seguir? Essa é a história que Deus quer construir com a gente na caminhada. Mas o mais lindo quando você vê essa história, está aqui, ó. Não lá, aqui, ó. Maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Essa é a grande diferença ali fora. Porque no nosso relacionamento as pessoas vão saber com quem nós andamos. As pessoas vão saber. Nós podemos fazer história da vida de pessoas, querido. Nós podemos escrever história a partir da nossa cidade, a partir da nossa faculdade, da nossa escola. Nós podemos fazer histórias a partir da nossa. Eu podia contar um monte de coisa minha aqui, né? Quando ele me encontrou, é a mesma coisa. Talvez ele falou para mim: Pedro, eu te conheço. Eu sei das tuas fraquezas, eu sei quem você é, eu sei dos teus traumas, eu conheço teus passados, eu conheço teus fantasmas, eu sei o que você viveu como criança, como adolescente, como jovem, mas eu tenho uma proposta para você. E um dia eu abracei essa proposta. E nunca mais fui o mesmo. Com 22 anos, eu tinha medo de me relacionar com alguém, eu tinha medo de casar, eu tinha medo de não ser um bom marido, eu tinha medo de ter família, eu tinha medo de um monte de coisa. Mas quando eu olho para trás, ontem eu fiz 20 anos de casado. 20 anos. Falei para você que eu tenho 53. Com quantos anos eu casei, irmão? Com quantos anos eu casei, irmão? 33. E eu ouvi muita gente falando para mim: está ficando velho, vai casar não? Já é líder. Querido, olha só, não desperte o amor até que ele chegue. Tua esposa já existe, teu esposo já existe. Só peça a Deus que abra os teus olhos para você encontrar ela, ou ele. No meu caso demorou muito. Não foi, amor? Porque minha esposa estava muito longe. Ela estava lá nos Alpes suíços, onde desce neve. E um dia Deus trouxe ela para subir o Borel, onde descia bala, para se encontrar comigo. Demorou, mas valeu a pena. O que você acha? Qual foi um hino que você acha que eu ouvi quando eu vi minha esposa? Depois de tanto tempo de amizade, um dia eu olhei para ela, eu ouvi um hino, irmão. Sabe qual foi o hino que eu ouvi? Quando a luz dos olhos meus é a luz dos olhos teus, resolvem se encontrar. As nossas luzes se encontraram, o Senhor. A janela do corpo são os olhos, se teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz. E são 20 anos de casados, com 4 filhos. Não desperte o amor até que ele chegue. Existe uma história sendo escrita, e ele quer fazer isso junto com você. Mas essa tarde eu estou aqui para dizer para você que assim como ele muda a tua história, ele quer fazer com que a tua história mude muitas outras histórias. Porque a tua história, ela é construída com ele. Porque ele está dizendo assim: e eles tiveram a convicção de que eles estavam com Jesus. E essa faz toda a diferença. Eu fui numa faculdade chamado para dar uma palestra sobre reciclagem. Eu não falo sobre reciclagem, irmão. Também não sou professor. Mas fui lá na faculdade, estava lá cheio de alunos, engenharia ambiental. Estava lá os caras tudo lá. E a professora dando uma aula lá, eu falei: meu Deus, depois sou eu. Aí a professora falou: agora nós temos um palestrante aqui, o nome dele é o senhor Pedro do Borel, e ele vai falar com eu, sou eu. Aí já pulei lá na frente, falei assim: eu não sou professor, não sei dar aula, fiz um pouquinho de contabilidade, mas eu estou aqui para falar para vocês. Agora, não posso falar, não tem como não falar para vocês daquilo que eu creio. Eu não tenho como, eu sei que, vou respeitar você que é espírita, você que é católico, você que é ateu, você que também não é nada. Eu só quero dizer para você que eu sou crente. O pessoal fala que eu sou pastor, diz que eu sou missionário, mas eu sou crente de Jesus. Então não tem como não falar de reciclagem se eu não falar dele. Já ficou em silêncio assim. Eu comecei a falar, o moleque falou assim: falta 1 minuto. Eu falei: mentira, que 1 minuto só porque eu sou crente, querido? Não, 1 minuto não, então 30 minutos. Ele falou: desculpa, não foi mal entendido nada, já estava, começou. Meu irmão, não tem como não falar desse amor. Se fala de reciclagem, irmão, não tem como não falar de Jesus. Porque só existe reciclagem quando as pessoas estão recicladas. E o maior catador de lixo da história foi Jesus Cristo. Concorda?
Porque a Bíblia fala, Cristo levou sobre si as nossas dores, plural. Como é que fica no singular? Cristo levou sobre si a minha dor. Logo ele foi o catador. Tu viu? Deus olhou para o mundo e falou assim, ABC está sujo, como é que vai limpar? Manda o catador, quem? Jesus. Aí vem aqui, olha. Irmão, olhar daqui de cima é ver que tem um montão de gente que é reciclada, não tem não, irmão? Tem um monte de gente que estava podre, estava sujo. Aí o catador vem, pega, limpa, recicla e bota você aqui de novo. Isso é história, irmão. Eu estou dizendo que essa tarde, o mesmo Jesus está aqui dizendo para você assim, eu te conheço. Eu quero, a partir da mudança da tua história, mudar a história de outras pessoas. Eu quero, através de você, amar pessoas. Tu quer coisa melhor do que essa? Ele é capaz de amar pessoas através da gente. Ele inclui o próximo através de mim e de você. Ele se movimenta nessa cidade através de mim e de você. Como eu sempre digo, privilégio não é andar onde Jesus andou, em Israel, Jerusalém. Privilégio é você permitir que ele ande em lugares que ele nunca andou, através de você, aqui no ABC, seja em São Caetano, São Bernardo, São André, não importa. Essa tarde, querido, o Senhor quer nos desafiar a escrever histórias a partir das nossas vidas, na vida de pessoas. Imagina o potencial que tem aqui dentro. Está aqui, ó. Olha o potencial que tem aqui dentro. Aí você olha para você, mas você. Ele está dizendo para você assim, eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu conheço a tua história. A gente não pode fugir disso. Não tem como fugir disso. Essa tarde Deus quer incluir o próximo. Essa tarde, quando a gente canta muito, deixa o céu descer. Como é que o céu desce, irmão? Como é que o céu, tu consegue achar aí, irmão, João 17? Como é que o céu desce? Está em João 17. E depois de falar essas coisas, Jesus olhou para os céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique a ti. Eu te glorifiquei na terra com a glória que tu me deste. Eu dei para eles a vida eterna. E a vida eterna é essa. Que te conheçam como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Depois ele diz assim, e agora glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O que é o céu na terra, irmão? Ele deixou toda a sua glória, não se usurpou e veio e nos mostrou a sua glória. Tem gente, irmão, que está agora preocupada. Tem um montão de gente tendo a revelação da volta de Jesus. Jesus está voltando, que está à porta, que está batendo. Irmão, deixa Jesus bater na porta. Eu não vou ficar preocupado se ele está vindo ou não. Se ele vier, eu vou. Por isso eu despeço da minha família sempre. Estou indo, estou viajando, qualquer coisa se encontra no céu. Não sei se volta, irmão. Você sabe se vai voltar para casa daqui a pouco? Isso é fé. Isso é fé. É uma fé que é natural, minha e tua. A gente quer o céu na terra. O que é o céu na terra? O que é o céu na terra? É eu e você nos movimentando com esse amor. É eu e você se manifestando com esse amor. A Bíblia fala assim em Romanos 8. Eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar em nós. O que, irmão? A glória que há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação da juventude no ABC. Existe uma juventude aqui que aguarda a sua manifestação como filhos de Deus. E o melhor, não só eles estão gemendo, mas nós também gememos. Eu já falei isso, os gemidos Fala, fica com medo de falar, fala. Não tem nada de inexprimível, irmão. É com gemidos inexprimíveis. O inexprimível que se pode exprimir. O inexprimível que só quem pode fazer é o Espírito Santo. Tem coisas que só o Espírito Santo pode fazer através de você e em você para escrever histórias nessa cidade. Agora é necessário que eu e você se posicione. É necessário que eu e você pague um preço. E um preço não é se esforçar para ser crente. É ser crente, irmão. E acabou. Sou crente. Acabou. Dois testemunhos muito rápido. Eu estava no meio do nada, irmão, assim, numa rua esperando um cara passar, do nada. Aí desce um carro de uma fábrica lá em cima, assim, ó.
Eu estava no Austin Luiz, no Rio de Janeiro, assim, do nada, não tem nada, só ônibus passando, carro passando, numa autoestrada. Aí para um carro, o vidro abaixa, um áudio bonito, o cara fala assim: a paz do Senhor, pastor Pedro. Eu falei: a paz. Ô, pastor, foi uma benção a tua aula aí. O Senhor me abençoou muito na sua aula. Eu falei: que aula? No Perspectiva. Eu falei: ah, que legal. Onde? Em Belo Horizonte. Eu estava no Rio, irmão, no meio da estrada. Do nada apareceu um carro, saiu assim, do nada, assim. Parou para entrar na autoestrada. Tu nunca vai sair um áudio daqui aonde? Sai um áudio. Para. E o cara fala: obrigado. Aí eu falei assim: e você mora onde? Em Belo Horizonte. Você está fazendo o quê aqui? Eu vim aqui na minha empresa. Eu falei: é bom andar na luz, né, irmão? Ele é. Sabe o que eu estou dizendo, irmão? Você não tem que se esforçar para ser crente, você tem que ser. E aí as pessoas vão ver que você anda com Ele. Você é dele. Você pertence a Ele. E aí Ele está dizendo aqui: eu te conheço, Maria. Eu conheço a tua história. Não precisa se esconder de mim. Aí Ele fala para tu: eu te conheço. Não se esconde de mim. Não sei quem é você. Aí eu fui pregar, minha calça estava caindo. Falei: cara, eu esqueci o cinto. Falei: não posso pregar, não ia ficar pregando assim. Aí eu passei numa loja, falei: vou comprar um cinto aqui, entrei. A menina: pois não, eu falei: eu queria esse cinto aqui. Ah, tá bom, só esse. Eu falei: só pode experimentar. Eu falei: experimentei. Aí vim para pagar. Ela falou assim: você vai pregar em algum lugar hoje, pastor? Eu falei: vou. As pessoas estão te olhando, querido. Não é o teu líder, não é o pastor Carlos Alberto, não é o pastor Fernando, não é o teu líder. Quem está com você é aquele que disse: estou com você todos os dias. É Ele que, quando as pessoas olhar para você, vai falar assim: cara, tu tem algo diferente. Quando você fala comigo, tem algo que acontece. Quando você chega, o ambiente muda. E você não chega para mudar o ambiente, você chega porque o teu ambiente já foi mudado. Você é espírito oposto. A gente interpreta muito errado o Salmo 1, né? Não, já sentei na roda escarnecedor. Não, irmão. Senão Jesus não quebraria ele, porque Jesus veio e andou com os pecadores. Jesus foi na casa do Zaqueu. Jesus falou com a mulher. Esse é o gosto, irmão. E o que me encanta no reino de Deus é esse evangelho que me mudou. E que eu começo a ser agente de transformação, andando no meio das pessoas. Aí eu uso outra pérola da minha esposa, né? A gente não prega o evangelho para convencer e converter as pessoas. A gente prega o evangelho porque a gente acredita no evangelho. Porque nós estivemos com Ele. E aí o Atos 4:20, o Pedro termina dizendo assim: desculpa, nós não podemos deixar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido. É como se o Pedro dissesse assim: ó, eu não posso ficar calado. Um dia ele me encontrou. Um dia ele mudou a minha vida. Um dia eu neguei ele 3 vezes. Ele disse para mim que ia acontecer isso. Um dia eu estava preocupado em comprar alguma coisa, pagar o imposto. Ele falou: Pedro, vai lá, pega um peixe. Tinha um imposto lá dentro. A minha sogra estava curada, ele curou ela. Eu vi uma menina ressuscitar. Cara, eu vi um aleijado andar. E sabe o que mais? Quando eu achei que tudo estava perdido, ele me chamou para conversar. Eu falei: acabou. Mas sabe o que ele me disse? Você me ama. Você me ama, Pedro. É só isso que eu quero saber. Se você me ama, eu tenho muita coisa para você fazer comigo. E eu disse para ele que eu amava. E agora vocês estão... Eu estou falando do texto aqui, irmão. Não estou falando de mim, não. Eu estou falando do texto. E agora vocês estão me prendendo porque eu orei por um cara que foi curado. E vocês querem que eu não fale mais de Jesus. Desculpa. Eu não posso deixar de falar das coisas que eu vi e que eu ouvi. O que eu estou dizendo para você, juventude, é que quando nós estamos com Ele,
as coisas mudam ao nosso redor. As nossas atitudes mudam, o nosso comportamento muda, porque é Ele em nós a esperança para o ABC. É Ele em nós a esperança para a nossa casa. Aí o teu pai vai ver, tá fanático, vai para a balada, mas não, pai, não dá mais. Eu encontrei Jesus, não sai mais não. Ô pai, eu saio. Eu falei que ia fazer apelo, né? O altar está aqui essa tarde. E o altar é lugar de renúncia consciente. Quando eu chamo você aqui, eu estou fazendo o papel da mulher agora. Ó, Ele ressuscitou. E você não tem noção do que Ele está fazendo na tua vida, do que Ele vai fazer na tua vida. E o estar com Ele é que vai fazer toda a diferença. Essa tarde eu estou aqui dizendo para você assim, ó. Ele sabe quem você é. Ele conhece a tua história. Ele conhece os teus medos, as tuas inseguranças. Ele conhece os teus fantasmas. Ele sabe que tu não conseguiu perdoar ainda. Ele sabe que no teu coração tu está amargurado. Ele sabe que tu não perdoa. Ele sabe que tu se esforça, mas no fundo às vezes tu enfraquece. O altar está aqui. E essa tarde eu quero orar por você e com você, para que Deus continue te levantando e Ele continue te perguntando: você me ama? Ó, você não tem noção do que eu vou fazer através de você. O altar está aqui. Eu chamo você com os teus fantasmas, com os seus medos. Eu chamo você com as suas taras. Eu chamo você com os seus vícios. Eu chamo você com os seus medos. Eu chamo você como um dia Jesus chamou Pedro, dizendo assim: vem cá, vamos conversar. Mas a pergunta é: você me ama? Para alguns aqui eu tenho certeza que Deus quer falar assim: eu já te perdoei, filho. Você que não se perdoa. Para algumas meninas talvez Ele quer dizer assim: você é pura aos meus olhos, não importa o que as pessoas vão falar, você é minha. Para outros aqui talvez Ele quer dizer assim: eu sei que você não tem muito estudo, eu sei que você tem dislexia, você tem problema de comunicação, mas ó, tem jeito, vamos lá. O altar está aqui. Você entende que você precisa vir? Pede licença, sai do seu lugar e vamos orar. Eu sei que Deus quer levantar uma juventude aqui, que o céu desça aonde ela chegar. Vamos ficar de pé, querido.